Gente do céu! Londres sabia que o nosso último dia era hoje e resolveu chover. Nós vamos deixar a nossa linda Londres em direção à linda Paris. Mas agora a gente pega um ônibus. Depois o metrô. Depois nós vamos de ônibus. Mas ainda antes de chegar lá para Paris, tem um ferry-boat. Essa travessia, conhecida como Canal da Mancha, ela é perigosa. Acontecem muitos acidentes porque tem muita nebulosidade, isso é muito intenso. Mas, voltando no tempo, essa travessia é muito importante na história porque por aqui passavam muitos reformadores. Sabia que nós também estamos fazendo história? Contar a história de outros que marcaram no tempo a sua posição, o seu lugar, especialmente em defesa do Evangelho, em defesa de Jesus, em defesa da palavra de Deus, é também fazer passar adiante honra a estas pessoas que honraram o nome de Deus. Que assim o que nós fazemos também seja para a honra e para a glória de Deus. Depois de muitas horas em rota, finalmente chegamos em Paris. Agora é momento de descansar, recuperar as energias e amanhã pela manhã ir em busca das mulheres cristãs mártires. Começando o dia aqui em Paris, agora descansados, temos um roteiro para seguir, agradecendo a Deus que chegamos em paz. A gente pretende visitar lugares que tenham relação com uma mulher muito especial, a Filipina de Lans. Ela também foi tida como herege por amar muito a palavra de Deus, foi condenada por sua fé, mas deixou um legado muito especial e, juntamente com outros que criam como ela cria, como ela tinha uma fé muito sólida e isso transbordou dela para outras pessoas, então hoje nós vamos visitar alguns lugares relacionados a ela. Hoje é um dia muito especial. Felipe, meu produtor aqui na França, vai me levar ao Museu da História do Protestantismo Francês. Este centro tem como objetivo reunir, conservar e publicar documentos sobre a história dos primeiros cristãos protestantes até os dias de hoje. A biblioteca possui cerca de 100.000 volumes e é um importante centro de pesquisa, acolhendo estudantes e estudiosos de todo o mundo. This place, was created in 1885. The date was not random. 1885 was the 200th anniversary of the revocation of the Edict of Nantes, when French Protestants lost their status and were not supposed to exist in the Kingdom of France. The mission of the society is to inform on the history of French Protestantism, gather documents, to buy books, to receive donations of all the printed versions. We'll see some. To gather a few objects as well. We've had a museum on and off. Now it's not quite visible. There's a few objects that you see, a few paintings that we'll present, but on the whole, it's a research library whose mission I'm trying to extend. A
história da igreja protestante, os pais do protestantismo são registrados, muito bem registrados na história. As mulheres que participaram do movimento protestante, elas estão registradas também? Seus nomes estão nestes livros antigos? We have a number of noble ladies who actually supported the faith. Marie Durand was one of these women who were jailed for their faith in the 18th century, and she stayed in this prison for nearly 40 years. Traces of them, we're going to go and see with the librarian. I suggest that we go and meet with her. She's prepared a number of documents, and then we'll discuss it more. Nós vamos ver um exemplar do livro dos mártires, uma relíquia. All the recorded people who were killed for their faith are in this book. Nós perguntamos sobre Filipina, que é uma das mártires, e foi nesse momento que ele trouxe o livro dos mártires, que eu já tinha lido muitas referências dele, deste livro que conta a história de centenas e centenas de mártires. E aí nós fomos pesquisar juntos e veio uma outra auxiliar aqui da biblioteca, e eu achei aquele momento tão bonito de eu estar com eles, procurando um nome que a eles não era muito familiar, e eu amei. This is the text you have in translated. This is a whole interrogation by the authorities of the Parlement de Paris. Eu aproveito inclusive para honrar a professora Ruth Salviano. Ela, brasileira, professora universitária, sentiu falta dos nomes das mulheres mártires na história do protestantismo e começou uma pesquisa, mas sempre à distância. Ela nunca foi aos lugares onde essas mulheres viveram. E eu estou aqui, neste lugar, onde conta-se tanto dessa história que para uma pesquisadora como ela seria incrível. Mas eu a honro e a agradeço, professora Ruth Salviano, por ter posto aqui nas nossas mãos o conhecimento de tantas mulheres especiais, as mulheres mártires cristãs. Philippine de Lans foi uma mártir associada à Assembleia da Rua Saint-Jacques. A Assembleia ocorrida em 1557. Um encontro secreto de protestantes em Paris que acabou sendo descoberto pelas autoridades católicas. Como muitas outras vítimas da repressão religiosa contra os protestantes, ela foi condenada à morte e executada em decorrência da sua fé. This was done nearly at the time. We have other drawings that will give the detail of persecution of French Protestants, but there you see just you see children, you see women, the way they are treated. I mean, a noite de São Bartolomeu foi o maior massacre que a França já empreendeu e já testemunhou. É muito forte. As pessoas eram arrastadas, eram jogadas no rio Sena, elas eram dilaceradas, elas eram muitas vezes despidas e ainda sua pele era arrancada. Escalpelados, línguas cortadas, olhos furados. Era um requinte de crueldade que, se nós não víssemos pelo menos gravuras, ficássemos talvez só com a leitura, nós não nos impressionaríamos tanto. É demais pensar que reis, rainhas, clérigos, gente rica, pomposa, gente jovem, meninos e meninas iam às praças assistir à morte dos hereges. Os olhos que viam e se alegravam de ver o que viam, porque estavam matando hereges que mereciam morrer por acreditar nesse tal de livro, a tal da Bíblia Sagrada. In spite of war going on between Catholics and Protestants, this shocked, the opinions. This was more than had ever been done. That was trying to destroy what isn't like you. I think when we started, you said something about one Marie document. Durand. Marie Durand, absolutely. Nós temos aqui as cartas originais escritas por Marie Durand, uma mulher que ficou presa por 40 anos. Isto é uma relíquia.
escritas por elas e crê-se, não que tenha uma prova disto, que ela escreveu enquanto chorava. 40 anos presa. E até hoje, onde ela ficou presa, tem escrito na pedra, não se sabe como ela escreveu, resistência. Resistência até o último dia de vida, para não retroceder, para não negar o que cria e em quem confiava. Mais uma mulher no registro da história que nos inspira. Até o dia da morte, viveu para a glória de Deus. A gente lá fora não faz ideia do que tem aqui dentro, mas aqui dentro tem relíquias. Isso aqui é a nossa história. Isso aqui está falando de nós, os pioneiros da fé, que deram continuidade ao legado dos apóstolos, dos discípulos. Nós estamos falando de pessoas que morreram em nome de Cristo. Nós estamos honrando a memória e passando adiante a história destas pessoas que, como Cristo, foram sacrificadas. Só que Cristo Salvador, elas salvas. É simplesmente emocionante estar num lugar assim. Pelo menos significa muito encontrar um lugar onde reúnem-se tantos livros, tanta literatura, registrando o que aconteceu aos primeiros protestantes. O que era autoestima para as mulheres mártires cristãs? O que era amor próprio para elas? Hoje nós mulheres falamos tanto em autoestima, amor próprio, autopreservação, autoamor. Mas qual era o amor próprio que aquelas mulheres possuíam? Qual era a autoestima delas? Ao que parece, quando comparado a Jesus Cristo, elas se rendiam completamente. O que nós mulheres hoje deixamos de fazer, deixamos de viver, deixamos para trás ou abrimos mão para o futuro em nome de Jesus? Nós estamos aqui na região do Louvre e nós encontramos aqui uma homenagem a Gaspard de Coligny, um oficial francês que se uniu ao movimento protestante e foi uma das vítimas, das milhares de vítimas, na noite de São Bartolomeu. Milhares e milhares de pessoas foram mortas naquele confronto. E o Gaspard foi um dos que mais batalhou pela tolerância religiosa. Esse é um conjunto de obras de riqueza tão grande que nem se sabe ao certo o que exatamente é a amplidão do que se guarda aqui, em termos de história, de arte, de valor. É algo impressionante. É um dos maiores museus do mundo. Estamos sobre a ponte, atravessando o rio Sena. E é impossível não lembrar do que aconteceu na noite de São Bartolomeu e o rio Sena foi testemunha. Aqui à frente nós temos a Ponte Nova. Dali foram jogados muitos cristãos protestantes. Há historiadores que falam 3.000 mortes na noite de São Bartolomeu. Outros vão falar de 20.000 até 50.000. Há registros históricos a respeito dos mortos naquela noite fatídica, de um confronto sangrento entre católicos e protestantes.
Independente dos números, muito sangue derramado. Um confronto que deixa uma marca para a história. A dificuldade de aceitar que cada um crê no que crê. Principalmente quando a fé diz respeito à autoridade da palavra de Deus, o nome de Deus, nome sobre todo nome. Visitar a história dessas pessoas é nos fazer voltar ao chamado de Jesus Cristo. Ele disse algo muito forte, que aquele que amar pai, mãe, filhos ou a própria vida mais que a ele, não seria digno dele. Agora nós vamos entrar para a tradição de colocar cadeados aqui, tendo o Rio Sena como testemunha, mas você aí também testemunhando, e aqui fica registrado o amor a Jesus, como muita gente registrou, não num cadeado, mas com a própria vida. Gente que foi jogada daqui, da ponte, mas não negou que cria unicamente em Jesus. Só faz isso quem realmente sabe que Jesus é o único que merece todo o nosso amor. Eu estou muito grata, eu me sinto muito honrada, privilegiada de estar aqui, de ver o que eu vi, de relembrar o que eu relembrei, de aprender o que aprendi. Mas isso me traz um senso de muito compromisso, de um compromisso ainda maior. Eu não posso voltar, eu não posso ser, eu não posso continuar como eu fui, como eu vivi a minha fé até aqui, porque ela se torna mais robusta. E eu me sinto também chamada a ser a outras mulheres uma voz para dizê-las: não esmoreçam, não desistam. Outras antes de nós não desistiram nem em face da morte. Nós precisamos seguir e dizer nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem nada, nem ninguém poderá nos separar do grande amor de Jesus. Nós saímos de Paris e estamos indo para o interior da França. Gente, nós estamos diante do primeiro templo protestante erguido na França oficialmente. Será que as pessoas ao redor conhecem a história dos que foram martirizados por conta da fé, por terem construído esse lugar?